Olá, paz e bem. Eu sou o professor Raiman e no Fontes Franciscanas de hoje nós vamos estudar sobre São Francisco e a Fides et Ratio. No vídeo passado, apesar de eu ter deixado bem claro que São Francisco não era contra a ciência, não era contra os estudos, mas sim contra as distrações e as vãs curiosidades que tiravam os frades do caminho das virtudes, muitos comentários, né? Mas como assim São Francisco contra os estudos, contra a ciência? Portanto, resolvi gravar esse vídeo também com base nas fontes franciscanas, mas que fala da questão da fé e da razão, de como Francisco via a fé e a razão. A ciência e a fé andam juntas, lado a lado, como asas de um mesmo pássaro que, para voar, precisa buscar o equilíbrio entre ambas as asas. Nós não podemos descartar a ciência e viver somente pela fé, como também não podemos ignorar a fé e viver apenas de ciência. São Francisco de Assis sabia que a ciência era uma coisa boa, um dom que Deus deu aos homens, mas tinha algumas ressalvas, não pela ciência em si, mas pelos homens da ciência. Ele acreditava que muitas vezes a ciência torna as pessoas indóceis, fazendo com que alguma coisa rígida nelas resista aos ensinamentos humildes. É como uma espécie de orgulho. Se eu estudei, se eu domino as ciências, se eu sou um doutor, quem é esse frade pobre e simples para vir me ensinar alguma coisa? Vemos muito disso hoje em dia, principalmente nas redes sociais. Pessoas que, por terem estudado em grandes universidades, por terem feito mestrado, doutorado, não aceitam serem contestadas, se acham os donos da razão. Mas, muitas vezes, aprendemos mais com os simples do que nas cadeiras universitárias. Em nosso país, existem muitas pessoas que têm títulos acadêmicos, mas são analfabetos funcionais, ou seja, não são capazes de pensar, de fazer um raciocínio lógico e vão atrás de contos da carochinha. São Francisco de Assis gostaria que os homens de grande cultura, quando entravam na ordem franciscana, se despojassem de tudo, até da ciência, para que dessa forma pudessem se lançar despidos aos braços do crucificado. Portanto, não bastava se desfazer dos bens materiais, mas de todo o vício que havia adquirido com o mundo. São Francisco de Assis, como sabemos, ficou nu em praça pública. Se despojou de tudo para viver com os pobres e leprosos. E queria que seus frades fizessem o mesmo. Francisco de Assis era um homem culto, muito inteligente, mas se despojou da inteligência do mundo para se revestir da sabedoria do alto. E tudo isso requer muita humildade. Se despojar de toda soberba, de toda arrogância, de toda autossuficiência, para se fazer pequeno, como um passarinho nas mãos do Senhor. É como a infância espiritual da qual nos fala Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. É ser como crianças, para podermos entrar no reino dos céus. Crianças que ainda não têm malícia, não têm maldade. Crianças que têm coração puro e não contaminado com as coisas do mundo, como é o nosso coração. Precisamos purificar o nosso coração, renová-lo, nascer de novo, como disse Jesus. O que mais precisa quem vem do mundo das dissimulações do que limpar e enxugar com exercícios de humildade os afetos seculares que andou ajuntando e arraigando em si mesmo durante tanto tempo? Que possamos refletir, que possamos colocar isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Você já pensou quantos grupos de WhatsApp você participa e que geralmente dá algum tipo de briga, algum tipo de discussão, principalmente os grupos católicos?
Principalmente aqueles grupos que era para estar falando do amor de Deus e ficam discutindo e questões assim, e pode, e não pode, é desse jeito, é daquele jeito, eu que sei mais, porque eu que estudei, porque tanta arrogância. Eu sou, eu entendo. O que você, quem é você para vir discutir comigo? Você é pequeno, eu sou grande, né? Como dizia São João Batista, que ele cresça e eu diminua. Que assim seja. Amém. Paz e bem.